As investigações apontam: o prejuízo pode ser bem maior do que se imagina. As ações do crime organizado vão revelando aos poucos um esquema cheio de manobras. Formação de cartel, fraudes em licitações, desvio de até 20% do valor dos contratos. Um quebra-cabeça que desafia as autoridades e encontra na parceria a melhor estratégia de combate à corrupção. As investigações da Lava Jato já resultaram em 26 acordos de delação premiada, 2 acordos de leniência, equivalente à delação para empresas, e 2 acordos com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que atua sobre a questão concorrencial. O CAD é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, cuja principal função é o combate a cartéis nessa área de condutas anticompetitivas. De acordo com o CAD, há fortes indícios de que as empresas investigadas na Lava Jato tenham formado um cartel. Para facilitar a reunião de provas, além dos acordos de leniência, são firmados TCCs, os termos de compromisso de cessação, que têm como objetivo restabelecer a livre concorrência no mercado. Celebrado entre o CAD e as empresas, o TCC suspende o processo administrativo enquanto estiver sendo cumprido o compromisso. Hoje nós temos fortes indícios da formação de pelo menos 2 cartéis no âmbito da operação da Lava Jato. O primeiro é o cartel relacionado a obras e licitações da Petrobras, na qual já foi celebrado um acordo de leniência e um termo de compromisso de cessação. E o segundo, que é um cartel também em licitações de obras da Eletronuclear, em que existe atualmente um acordo de leniência assinado. A Polícia Federal reuniu elementos para apontar que o prejuízo gerado para a Petrobras pelo esquema de cartel, fraudes em licitações, desvio e corrupção, alvos da Operação Lava Jato, pode chegar a 20% do valor dos contratos. O percentual é muito superior aos 3% referentes às propinas confessadas pelos delatores. Segundo a PF, o rombo no caixa da estatal petrolífera já chega a 19 bilhões de reais. Esse dinheiro, se fosse aplicado em situações como saúde e educação, seria significativo. Um dos principais envolvidos na elaboração de 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, este procurador da República está colhendo assinaturas pelo Brasil para que as medidas se tornem um projeto e virem lei no Congresso Nacional. Nós podemos sim cobrar mudanças dos nossos parlamentares? Podemos, mas mais do que isso, nós precisamos apoiar explicitamente medidas e projetos com os quais a gente concorde e precisamos propor medidas e projetos que nos ajudem contra esse problema social. Isso não é fazer política partidária, mas isso é exercício de cidadania, do mesmo modo como você lutaria por uma campanha de vacinação. É lutar para acabar com uma moléstia, com um problema, uma doença da nossa sociedade. Entre as medidas estão investimento em prevenção à corrupção e transparência, criminalização do enriquecimento ilícito de agente público e proteção à fonte de informação, aumento da pena e crime hediondo para a corrupção de altos valores, aperfeiçoamento do sistema recursal penal na tentativa de reduzir a quantidade de recursos permitidos, o que gera como consequência o próximo item sugerido pelo MPF, a celeridade nas ações de improbidade administrativa. Há ainda outros pontos, como a alteração no período de prescrição dos crimes de corrupção, ajustes nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado e medidas para recuperação do lucro obtido por práticas criminosas. E qual que é o objeto dessas medidas? Qual que é o objetivo delas? Elas têm 3 eixos centrais. O primeiro eixo é evitar que a corrupção aconteça. Prevenção. O segundo eixo é trazer uma punição adequada para a corrupção e nos dar instrumentos para que a recuperação dos ativos seja satisfatória, a recuperação do dinheiro desviado seja satisfatória. O terceiro eixo é dar um basta na impunidade, porque corrupção e impunidade caminham de mãos dadas. Essas medidas, elas são expressão daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos em um país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade. Nós acreditamos que nós precisamos disso e sim, que isso é possível.
Projetos de combate à corrupção também são alvo da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Algumas propostas até já foram entregues ao Conselho Nacional de Justiça. Ações que têm como objetivo contribuir para o debate da reforma política. É a agenda positiva. A AJUF entregou ao CNJ um conjunto de medidas para a melhoria do sistema de justiça brasileiro. Entre elas, podemos citar as medidas para a melhoria do sistema de execução penal e também a sugestão da criação de um órgão central de administração e destinação de bens apreendidos. Bochanek diz ainda que é importante a aprovação de propostas que facilitem a instauração de processos criminais de forma a dar mais agilidade e efetividade no combate aos crimes de corrupção. O foco também é a redução da impunidade. É importante que o Legislativo perceba que é necessárias mudanças no sistema de jurisdição criminal brasileiro. Essas mudanças são anseios do povo, da sociedade, dos cidadãos que estão nas ruas, mostrando a manifestação a respeito dos últimos acontecimentos no Brasil. Portanto, a AJUF, através da experiência dos magistrados federais na condução de processos no Brasil todo, tem como objetivo reunir estas ideias de modo a apresentar ao Legislativo e contribuir com esse importante debate democrático para a sociedade brasileira.